Eu queria, presidente, talvez num fato bem diferenciado dos outros dias, eu venho a essa tribuna para falar uma notícia boa. O que é uma notícia boa? Diante daquela calamidade, daquele desastre, daquela catástrofe que aconteceu no Rio Doce, o desastre de Mariana, que comprometeu o nosso Rio Doce no estado do Espírito Santo, sacrificou tantas famílias, vidas foram perdidas, pessoas tiveram revés imenso na vida, perderam suas casas, né? A fauna, a flora, tudo comprometido. É o caos lembrar daquele desastre, o maior desastre que aconteceu, ambiental que aconteceu no Brasil. Não ambiental, com humano Minas também. Atingiu, inclusive, o seu estado, né? Com certeza, com certeza. Eu destaco até que, por onde passou, foi uma devastação total, não deixando sequer uma árvore, uma plantinha em pé. E essa desolação nos levou a pensar como seria a saída. Só multa, só advertência, só a cumplicidade de se reunir para tentar encontrar uma saída, para oferecer moradias para aquela população, isso não resolvia o problema. E hoje eu compareci a uma cerimônia, a gente tem que fazer as nossas críticas e também reconhecer aquilo que aconteceu, que é um fato histórico no Brasil. Hoje, nós tivemos a oportunidade de presenciar, com a presença do governador Paulo Artung, da nossa bancada federal, dos presidentes das empresas da Vale, da Samarco e uma outra empresa que não me ocorre o nome agora, estiveram lá assinando um acordo. Esse acordo é que chama atenção, porque há inúmeros desastres muito pequenos e que demora 3, 4 anos e até hoje não tiveram a solução adequada. Esse não. Esse teve a participação da ministra Isabela, dos comitês das bacias hidrográficas, da população, dos agentes públicos, desde prefeitura, governo do estado, governo federal, Ministério Público, e fizeram um acordo para recuperar para a população, para a história da natureza, né? Para a preservação da vida, que não é só a nossa vida, mas a vida da natureza, da qual dependemos tanto. Hoje foi assinado esse acordo entre todas essas partes, comandado pela presidente Dilma. Eu cheguei até a ficar emocionada, porque olhando aquele rio, eu tive a oportunidade de parar e olhar e via pior do que um deserto. Aquela terra dura, que não poderia se plantar mais nada, os peixes, tudo que foi embora, que era o sustento de várias famílias. Então, eu queria aqui parabenizar a ministra Isabela, a presidente da República, ao ministro, ao advogado-geral da União, o Adams, né, que se despediu do governo, ao governador Paulo Artung, ao governador Pimentel, ao prefeito de Colatina, a todas as organizações que eliminaram as paredes das suas tendências políticas, das suas desavenças possíveis e sentaram em cima de uma mesa para construir um entendimento. Eu imagino, senhor presidente, se isso fosse possível em todas as outras áreas. Nós que estamos vivendo um apego tão firme, ora por parte da oposição, um recrudescimento, ora por parte da própria situação, se nós pudéssemos construir essa mesa do entendimento, essa mesa da boa vontade, essa mesa do compromisso, não com a natureza só, mas com a recuperação de todo o leito desse rio, do seu entorno, das cidades afetadas, o comprometimento das bacias hidrográficas, da água, né, para as pessoas beberem, que está dependendo de um carro-pipa e do abastecimento que as empresas levaram e outras pessoas doaram. Eu queria dizer que eu fiquei emocionada, fiquei feliz, acredito que essa é a saída para esse país. É conversar e dialogar e ver o que é que nos une. O que nos une em torno do Brasil não pode nos separar em momento nenhum. Absolutamente. Tem que se dizer que esse gesto de agora, 4 bilhões, é uma obra que será feita com prazo definido, o cronograma de ações definido, e tem uma fiscalização em torno disso, e os fiscais são seus próprios atores, então são pessoas que tiveram as consequências na vida do seu estado e na vida dos seus municípios. Por que não podemos fazer o mesmo, senhor presidente, com a vida desse país? Né? Por que algumas pessoas, eu me lembro de falando isso na Câmara dos Deputados, que a política do quanto pior, melhor não ajuda ninguém. Ajuda, sim, na destruição
daqueles elementos possíveis que pudessem nortear uma política que fosse para melhorar a condição do Brasil. Falar em inflação é tão difícil para a gente, o país que viveu sem inflação até outro dia, né? Falar em juros, esses juros exorbitantes que aí estão, falar das obras que não poderão ser realizadas por causa da crise política, da crise econômica, e que a crise política ajuda a agravar. E dizer mais ainda, que é o que mais me incomoda, é que o governo tem que prestar atenção na questão dos seus gastos. É uma colaboração, até hoje nós estamos falando em redução de ministérios. É preciso fazer para aquele sentimento que hoje renasceu lá no trecho de Mariana até o Espírito Santo, que comprometeu até nosso mar territorial, naquelas cidades que são balneários, que aqueles que fecharam seus negócios, sua pequena pousada, seu pequeno restaurante, renasce uma esperança de que tudo isso possa voltar, que demore 3, 4 anos, mas vai voltar. Nós vamos reativar a vida e, com ela, a esperança. É essa esperança que nós sempre estamos falando dela, e na época de política, meu Deus, como se fala em ter esperança. E depois deixamos sucumbir pela falta da iniciativa de pegar essa esperança, como se pega uma criança no colo, e cuidar dela. Entendeu? Hoje, eu ouvi mais uma vez nessa casa que é possível construir através do diálogo. Até tive a oportunidade de conversar com um líder da oposição e dizer assim, olha, nós precisamos dialogar. Saber qual é o ponto, seja ele, mas um ponto de estrutura na economia brasileira que possa nos unir para que nós possamos dizer que, de verdade, nós estamos fazendo alguma coisa. Paralisar, criar pautas bombas, ter a atitude de extremo rancor em relação a um possível competidor amanhã. Essas contendas políticas, elas fazem parte da democracia. O que não faz parte da democracia e que, por certo, é tratado com total desrespeito à democracia, é o fato de que todos os brasileiros, eles querem uma saída para o Brasil. Esses são os sinais emitidos a todo momento. E eu aproveitar esse momento e dizer assim, nós travamos, só para ter ideia do que eu estou falando, presidente, esse sentimento que às vezes tentam disseminar no meu Estado. Nós lutamos tanto para ter a 262, tanto a 262, essa estrada vital para o desenvolvimento do Estado, e que é uma duplicação até Minas Gerais. Sabe o que significa essa porta de entrada de Minas para os negócios, para o turismo e para a vida mesmo das populações próximas e confrontantes. Nós conseguimos, a presidente, foi anunciado numa entrevista coletiva, foi colocado, nós anunciamos no Estado do Espírito Santo, e de repente eu abro um jornal, está escrito que BR-262, sem dinheiro para a obra começar. Isso não é uma verdade. Como também, de vez em quando, essa obra foi aprovada, ela está em execução, a primeira parte já foi licitada. Nós tivemos hoje, até em determinado momento, a presidente dirigiu a mim e ao governador Paulo Arthur, dizendo, a obra 262 é uma obra que não vai parar. Então, nós estamos preparando para início de julho, termos o início da obra, mas dizer que parece que a notícia ruim pode vender mais do que a notícia boa. Mas desperta em nós uma sensação de que os episódios negativos é que chamam mais atenção. Olha, a obra do aeroporto do meu Estado, o senhor não vai gritar, presidente. Não tem 15 dias que passa que não dizem que a obra parou e os caminhões estão lá trabalhando. No dia o governador dizia que sobrevoou aquela área, inclusive com um desses arautos da precariedade, para não dizer da calamidade, e dizia assim, mas o aeroporto está lá funcionando. Aí a manchete foi, o pó da obra do aeroporto. Meu Deus, não tem como fazer uma obra sem ter pó. Entendeu? Então, é preferível não ter o aeroporto para não ter o pó. Então, esse sentimento é assim, não vai dar certo fazer um acordo entre as partes, empresa, comunidade, administração pública, Ministério Público, não vai dar certo. Sabe? Morreu o rio, acabou, as vidas foram dizimadas, a vida marinha, a vida da fauna da flora, as populações que sofreram, que ficaram sem casa, isso não vai dar certo. E deu, hoje deu.
Hoje deu. Olha que coisa importante, nós estivemos no mesmo cenário, entendeu? Com os empresários lá sentados, todos assinaram juntos, né, o acordo que foi feito para que a obra de recuperação começasse imediatamente. Portanto, eu quero me declarar uma mulher de fé, mas, sobretudo, uma mulher convicta de que o instrumento maior para se construir as coisas é lutar por elas. Então, eu só estou aqui dizendo que quem proclamou em todos os versos que não teria dinheiro para 2002, terá, faremos essa obra, que o aeroporto não existiria, existirá o aeroporto, né? A BR-101, se tiver seus percalços, vai continuar existindo, porque nós estaremos lutando. Agora, a 694 estava sendo votada lá, aí corre deputado para cá, corre usando o argumento, olha, isso é importante para o Espírito Santo, é importante para o Nordeste, vamos nos unir, porque a faixa da Suzane nos permite ter uma mente auspiciosa para receber essa liberação do frete, né? Marítimo, e a gente ter a oportunidade de ter ganhos positivos para a região do Nordeste, para a região do Sudeste. Portanto, eu estou aqui para dizer assim, até se mostrar essa foto para o senhor vai ver aqui o leito de um rio, né, que foi devastado. E, olhando essa imagem, a vontade de dizer que, apesar da situação crítica, nós não teríamos por que desanimar. Então, dizer que esse acordo de hoje nos permitiu ter esperança de que esse conluio de pessoas de boa fé e determinados, além da justiça que a lei implica em cobrar dos homens, né, quem causou um desastre dessa natureza tem responsabilidades. E quem supervisiona desastre dessa natureza também tem responsabilidade de cobrar efetivamente uma ação. Então, eu quero dizer que represas secas, povo vivendo com falta de água, tudo isso daqui a pouco, se Deus quiser, se todos trabalharmos juntos, vai deixar de existir. Eu agradeço ao senhor, que até fico pensando que nós todos, em determinada hora, nos retiramos e, às vezes, quando eu chego em casa, ainda vejo o presidente Paulo Paim sentado com a maior boa vontade para ouvir aquilo que nós temos de dizer, como sempre estamos ouvindo o que o senhor tem a dizer. Muito obrigado pela sua simplicidade e pela sua solidariedade sempre nessa sessão com seus colegas e com o Congresso Nacional. Muito obrigada.